e vamos para 2 Samuel, capítulo 12. É a palavra que nós vamos usar para trazer aqui a nossa meditação, a nossa EBD. 2 Samuel 12, tá? Se você tem aí sua Bíblia e quer abrir a sua Bíblia ou o aplicativo do celular ou tablet, faça isso por favor, e nós vamos ler, se for possível, aqui também na tela, tá? Do telão. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Começa assim, o capítulo 12. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Então Davi encheu-se de ira, né? Davi, ouvindo esse relato aí de Natã, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã continua no verso 7. Davi, você é esse homem. E ele vê Betseba ali se banhando, então ele pede para enviar Betseba, e ele então se deita com Betseba, e quando ela percebe, ela está grávida de Davi, e ele quer fazer com que o seu marido, Urias, né, volte para casa, porque ele estava na guerra. Então ele luta, ele tenta, ele força Urias voltar para casa, mas ele não volta, ele é fiel ali ao exército, e então Davi toma a decisão que faz ele pagar um dos maiores preços da vida dele. Davi pede para que Joabe coloque Urias na frente da batalha, para que então ele possa morrer através da espada do inimigo, né? Então, aí de repente Natã vem contando essa história, mostrando para Davi o quanto aquele ato que ele cometeu foi injusto. O próprio Deus, né, na voz, na boca de Natã, fala para ele: eu dei tudo para você, olha o que eu fiz, olha, eu te ungi rei de Israel, você primeiro foi rei de Judá, depois foi rei de Israel, eu livrei você das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor. E às vezes é isso que acontece conosco. Deus nos dá mais do que aquilo que esperamos, mas parece que ainda estamos insatisfeitos. Mas o ponto que eu quero observar dentro deste texto é o julgamento de Davi quanto àquilo que ele acabara de ouvir. Ali havia um relato, ali havia algo que tinha acontecido. Natã estava transmitindo para Davi, e Davi, de forma cega, né, sem saber quem era, sem saber por que aquilo tinha acontecido, ele simplesmente profere a sentença: esse homem certamente merece a morte. Então essa foi a sentença de Davi para aquele homem que Natã acabara de narrar, sendo que aquele homem, né, de forma metafórica, era o próprio Davi fazendo aquilo que nós acabamos de narrar aqui para vocês dentro dos capítulos anteriores, né? O motivo do capítulo 12 é o que Davi fez ali nos capítulos anteriores, matando a Urias. Então, o tema desta manhã, da nossa mensagem, da nossa EBD,
É um tema um tanto quanto inusitado, contudo, vocês vão entender por quê. É dama da justiça. A dama da justiça. Por que que nós vamos entender facilmente o que significa isso? Porque nós vamos entender os elementos que compõem essa dama da justiça. Nós vamos entender aquilo que realmente compõe, faz parte, aquilo que é essencial para se dizer que houve um reto ou um julgamento justo, né? A palavra de Deus diz em João capítulo 7, no verso 24, que nós devemos ou não devemos fazer julgamentos pela aparência, né? Ou não devemos fazer julgamentos pela aparência, mas devemos fazer retos juízos ou julgamentos justos. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, o tema desta manhã sendo a dama da justiça e entendendo que essa dama da justiça ela é composta por 3 elementos que realmente fazem com que esta justiça esteja alinhada para um julgamento justo. E por que nós temos que entender o que é um julgamento justo? Porque nós estamos a todo tempo julgando como juízes, condenando pessoas, apontando o dedo, mostrando o erro das pessoas, como Davi acaba de fazer, sem nem mesmo fazer uma análise, sem nem mesmo investigar o que realmente estava acontecendo, o porquê aquilo estava acontecendo. E Davi, de forma cega, ele profere a sua sentença. Mas o que nós podemos extrair dessa dama da justiça? Essa dama da justiça é o nome dado para aquela estátua, aquele objeto que na área do direito ela é exposta, né, através de uma estátua, através de uma imagem, através de um desenho, seja o que for, essa é a estátua, né? Este é o símbolo da justiça, não só no Brasil. E por que a dama da justiça? Porque é o símbolo hoje do direito, da justiça, não só hoje como há milhares de anos, né? Isso não começa simplesmente no mundo ocidental, mas isso começa no mundo greco-romano, né? Começa pelo mundo grego, apresentando essa dama, né? Que é chamada de deusa Temis, que é a deusa da justiça, isso lá no mundo grego. Então isso vem acompanhando o direito romano, e isso vem acompanhando, e hoje de forma universal, esse é o símbolo da justiça em todo o mundo. Por que este é o símbolo da justiça em todo o mundo? Porque ela é composta por 3 elementos que precisam estar alinhados. E nós vamos depois ver como foi a decisão, a condenação que Davi proferiu, se Davi realmente proferiu uma condenação alinhado com aquilo que representa, ou pelo menos deveria representar, a justiça. E nós estamos falando da justiça que é humana e terrena. Estamos falando das leis, daquilo que o homem precisa ter para que haja paz e ordem entre as pessoas, né? Ordem comum entre a humanidade. Então, se você observar essa mulher, e por que é uma mulher? Porque já explicamos, né? Isso remete a milhares de anos atrás, ali no mundo grego. Então, eles, como na sua mitologia, tendo seus deuses, eles pegam essa mulher e a representam como a deusa da justiça. E hoje não temos ela como a deusa da justiça, mas a dama da justiça, né? Ali você vê em uma de suas mãos uma balança, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos analisar quando vamos fazer algum julgamento. Já que, quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, para que nós não venhamos julgar, né? A Bíblia fala assim, olha, não julguem. Como que a gente não deve julgar? Julgar quando nós estamos tentando tirar o cisco do olho de alguém, tendo uma trave nos nossos próprios olhos, ou em um dos nossos olhos. Quando nós estamos tentando falar, avaliar ou condenar o erro, o pecado, a negligência de alguém, quando em nós tem algo muito maior. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, ali no verso 1, que aquele que condena, aquele que julga
o próximo naquilo que ele mesmo faz, na verdade aquela condenação volta contra. O que significa isso? Quando você condena alguém naquilo que ele faz, que você também pratica, aquilo volta contra você. É o que Paulo está dizendo, você está se condenando. Então, por que nós temos que aprender a julgar, fazer juízo das coisas, ou pelo menos avaliar o que é pecado, o que não é? E esse julgamento não é condenatório, é simplesmente avaliar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode, até quando ou até quanto a nossa consciência permanece tranquila naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, já que a nossa consciência deveria ser o nosso maior tribunal. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 que todos nós havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. É interessante, porque ele não está falando para os injustos, ele está falando para os crentes. Todos os crentes hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. E nós estamos falando de juízo, estamos falando de justiça, e dentro da justiça nós temos que entender que existe absolvição, existe perdão ou existe condenação. E quando nós vemos essa dama da justiça composta por uma balança em uma de suas mãos, a espada na outra mão, e um item interessante que ela tem, não sei se vocês perceberam, o terceiro elemento essencial para que o julgamento seja realmente realizado, vocês viram qual que é o terceiro elemento? A venda nos olhos. E eu não preciso dizer o que significa cada um desses componentes, desses elementos, preciso? Vocês sabem o que significa balança. O que significa balança? Equilíbrio, não é? Por si só, os elementos, equilíbrio. Salomão fala, mais de uma vez ali em Provérbios, que Deus odeia balanças enganosas. Sabe o que significa isso? Deus odeia o desequilíbrio na hora de você negociar, na hora de você vender. O que Salomão estava dizendo? Quando os mercadores vendiam, os seus produtos, que balança eles tinham? Aquele estilo de balança. Hoje tem criança que não sabe nem que isso é uma balança. Mas essa era a balança que funcionava até pouco tempo atrás. Até pouco tempo nos mercados, é a balança do peso e do contrapeso. E Deus abomina balanças enganosas. Por quê? Porque ali do lado, para quem conhece, e a grande maioria de nós conhecemos, para quem conhece, principalmente nas feiras, nos mercados mais antigos, tinha aqueles pesos, que representava 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos. Lembra dos pesos? Aqueles pesos feitos de um metal, tipo um bronze. Então, ferro. Então aquele peso ali, ele tinha ali escrito 1 quilo. Então ele era colocado do lado aqui esquerdo e o produto colocado aqui do lado direito. Então se o produto tivesse menos de 1 quilo, não, esse aqui não, pega o de 500 gramas e vai somando com os de 100, não é assim? Não, deu 900 gramas, a sua compra 900 gramas é tanto. Isso é peso justo. Por que Deus abomina os pesos injustos, balanças injustas? Porque sempre isso existiu, porque se Salomão está cobrando isso, é porque lá no tempo de Salomão, milhares de anos atrás, isso existia. A desonestidade, a injustiça, a infidelidade quanto àquilo que você está, ou que aquela pessoa estava apresentando ali ao cliente, existia. Então, aquele peso que era marcado com 1 quilo, ele colocava como? Ele tinha que colocar mais, É isso? Para ficar enganoso, É mais. Se era 1 quilo, ele colocava um pouquinho mais de peso, Colocava mais de peso. Então, se o produto tinha 1 quilo, e como aquele negócio ali tinha um pouquinho mais de peso, ele ia pagar um pouco mais, Ele vai pagar 1,1 kg. Ele vai pagar 1,1 kg, porque ali está adulterado, a balança está enganosa. É isso que Salomão quis dizer. E às vezes hoje você não é nenhum comerciante, mas às vezes a maneira como você julga está fazendo da sua balança enganosa. Você está julgando, não com 2 pesos e 2 medidas, mas você está julgando com os olhos muito abertos.
E vocês acabaram de falar que viram até que a dama da justiça é composta por 3 elementos e um deles é a venda nos olhos. Por que a venda nos olhos? Porque além do equilíbrio que temos que ter, ou que a justiça precisa ter, e quando eu falo da justiça, eu preciso remeter a cada um de nós nos nossos julgamentos diários que fazemos, nas nossas avaliações do que é pecado e do que não é, e como nós olhamos para as pessoas e ponderamos acerca daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Tudo isso é julgar. Então, às vezes, o termo julgar fica muito vazio, quando a Bíblia simplesmente diz, não julguem, para que não sejais julgados. Não julga. Aí você vê a pessoa ali em pecado, você não pode falar que é pecado? Gente, nesse mesmo texto que Jesus fala para que nós não julguemos, para que não sejamos julgados, ele está dizendo o seguinte: como que você, carregado daquilo que você está apontando o dedo, pode julgar e condenar alguém? Então vai lá, se arrume, se conserte. Sabe por quê? Através do erro daquela pessoa, você viu o seu, conserte o seu e depois vai lá e ajuda o outro. É interessante como através das pessoas a gente vê o nosso próprio erro, mas a gente aí quer apontar mesmo. Mas nesse mesmo texto Jesus diz assim, olha, não lance pérolas aos porcos. Lá depois do texto assim vai na sequência. Jesus está fazendo um julgamento ali. Jesus está fazendo um julgamento que existem pérolas, ou seja, existem coisas que você não deve apresentar, não deve lançar, não deve desperdiçar com quem? Com porcos. Então Jesus está ali julgando, dizendo que existem aqueles que, representados pelos porcos, não merecem nem receber as pérolas do Evangelho. Ali é um julgamento já. O que Jesus está julgando? Aquele que é injusto, aquele que é pecador, aquele que é simplesmente deliberadamente iníquo e comete pecado de forma deliberada, sabendo que não deve fazer, faz, sabendo que deve fazer, não faz, sabendo que não deve cometer iniquidade, mas comete. Então Jesus fala assim, não lance as pérolas aos porcos, não lance aquilo que é precioso do Evangelho, aquele que simplesmente não está nem aí. Então, a partir de então, você já está julgando, porque você tem que saber quem são os porcos. E hoje é difícil falar sobre isso, porque as leis não permitem que faça esse tipo de comparação, mas estou usando a Bíblia. Né? Estou usando a Bíblia e direto Jesus faz essas comparações e nós vamos trabalhando aquilo com aquilo que a Bíblia tem. Então, de repente, você, mudando o termo, de repente você já está julgando, entendendo que o injusto não merece que você desperdice o Evangelho com ele. Interessante, né? Eu lembro quando, há bastante tempo atrás, que a gente falava assim, eu não evangelizo mais, porque a Escritura diz que Jesus falou que não é para lançar pérolas aos porcos. E quando a gente fala sobre aquilo que a gente crê, as pessoas vão blasfemar e às vezes eu vou ficar responsável pela blasfêmia daquela pessoa. É ou não é? A gente evitava evangelizar por causa disso, né? E ainda a gente se justificava, não, eu não evangelizo, porque quando a gente fala, as pessoas podem blasfemar contra o santo do Senhor, e que não é Jesus Cristo, e de repente a gente fica responsável por isso. Mas engraçado que depois destes últimos 6 anos, até hoje eu não consegui fazer essa avaliação que Jesus pede, para não perder, não desperdiçar o Evangelho com alguém tão injusto ao ponto de não merecer ouvir falar sobre o Evangelho. Todo mundo que eu olho, eu acho que é justo de ouvir. Né? Não consigo mais. Antes eu ficava assim, não, existe muitos, né? A gente vai falar, vai blasfemar. Hoje eu não consigo mais seguir o que Jesus fala, porque parece que talvez o meio que a gente convive, todo mundo é digno de ouvir sobre o Evangelho. E merece, né, ter um pouquinho do seu tempo, que seja 5 minutos, para falar sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Então, nós, voltando aqui à nossa Escritura, e dentro daquilo que nós estamos vendo sobre o que compõe essa personagem que representa universalmente a justiça no mundo inteiro, nós vemos esse equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Foi cometido um crime? Foi. Qual a pena para aquele crime? Isso é o equilíbrio.
não é balanças enganosas. Por exemplo, crimes maiores, penas maiores. O rapaz foi pegado ou foi interceptado ali pela polícia porque havia roubado uma galinha e ele foi levado a julgamento, e um grande julgamento propôs que ele deveria receber uma pena de 40, 50 anos. A balança na mão da dama da justiça é para evitar essa incoerência entre o ato praticado e a pena. E aí a gente já começa a voltar no texto que nós lemos e pensamos assim: Davi foi justo em julgar o caso daquele homem que pegou a cordeirinha do vizinho para servir para aquele que estava visitando? Ele foi justo na sua condenação? Ele merecia morrer? Para nós pensarmos assim, o que faz com que alguém mereça morrer? A lei apenas. Nenhum ser humano pode dizer, aquele fulano merece morrer, independente do que ele tenha feito. Eu não posso dizer isso. A lei, sim. E quando a gente fala de lei, a gente olha, você vê que ela tem uma espada na mão. A espada na mão é a força da lei. A espada na mão é aquela razão, né? É aquilo que é a razão, porque é a própria força da lei, é o poder que faz a justiça prevalecer. Tá? A espada na mão, e quando a gente fala de espada, a gente também olha para Paulo trazendo ali, dentro da armadura daquele servo de Deus, que um dos componentes da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela legisla e ela mostra que aquele que viola essa legislação, essa lei, ele vai pagar, ele vai realmente ser punido. E a espada na nossa dama da justiça é exatamente isso, é a força, é a razão, é o poder que faz a justiça prevalecer, é a força que faz ou que cria as leis e pune aqueles que a violam. É muito semelhante à palavra de Deus, é muito semelhante à espada do Espírito, só que de forma natural, para a justiça nossa. Gente, quando nós estamos mostrando a dama da justiça e discorrendo sobre aquilo que a compõe, nós estamos falando de um mundo perfeito. Porque você vai dizer assim, não pastor, mas não é assim que as coisas acontecem aí fora, eu sei disso. Mundo perfeito, deveria ser. Vamos supor que o mundo seja, utopicamente, vamos supor no mundo perfeito e num cenário, né, Alzira, ideal. Na física, na engenharia, quando vai fazer certos cálculos, fala assim, olha, vamos fazer esse cálculo aqui, na arquitetura também, mas vamos pensar num cenário ideal. Vamos supor que não tenha terremotos, por exemplo, né? Já que no lugar que existe muita possibilidade de haver terremotos, os engenheiros, os arquitetos, devem fazer uma análise muito mais minuciosa do terreno e da edificação que vai ser construída, ao ponto de, e aí gente, não estou fazendo julgamento, estou simplesmente avaliando o que os geofísicos já chegaram à conclusão. Um terremoto como esse que aconteceu na Venezuela, se fosse no Japão, talvez nenhum prédio viria a pique. Isso nos põe a avaliar. Será que o governo atual e antecessor não simplesmente construiu de qualquer maneira, não pensando, mas não sabia, peraí. A geofísica está aí, principalmente para os governos entenderem que no lugar onde há uma possibilidade, mas existia 100 anos que não tinha, quanto mais tempo passa, mais rígido é o terremoto. Tinha 100 anos que não acontecia tal. Então, as placas tectônicas acumularam energia por 100 anos. E quando elas simplesmente ejetam essa energia ali na superfície da Terra, a coisa vai ser forte. Mas, um terremoto nessa magnitude, se fosse no Japão, já que o Japão já tem as suas construções baseadas naquilo que eles entendem que pode acontecer ali a qualquer momento, como aconteceu no mesmo dia, só com uma magnitude um pouco menor. No mesmo dia aconteceu no Japão, nada aconteceu nas construções. Então nós temos que entender que num cenário ideal, num mundo perfeito, a justiça, ela tem a espada como a força para fazer com que a lei realmente seja aplicada e a punição também
equilibradamente, conforme a balança, não fazendo com que alguém pague demais por um crime pequeno, ou alguém pague muito pouco por um crime muito grande. O equilíbrio da balança diz isso. E às vezes alguém te serve um café com pouco açúcar ou com açúcar demais, você nunca mais perdoa a pessoa. Será que a sua balança não está enganosa? Será que o crime que essa pessoa cometeu não foi muito pequeno para você simplesmente rejeitá-la o resto da vida? E quando eu falo do café, gente, às vezes, eu estou dizendo de uma coisa, às vezes, que essa pessoa fez tão pequena para você. E às vezes um parente seu, que você gosta tanto, ele já traiu sua confiança, ele já foi injusto com você, já roubou você, já fez você perder tantas coisas na vida, e no entanto você sempre o perdoa. Será que sua balança não está injusta? Fazendo com que grandes crimes sejam perdoados, por quê? Porque você não está com os olhos vendados, você está olhando para quem está praticando o crime. Sabe que Davi fez uma coisa interessante? Quando eu olho o julgamento de Davi, eu olho para a dama da justiça, eu percebo que Davi julgou com os olhos vendados. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Davi perguntou quem era o cara? Se ele tivesse perguntado, talvez ele teria feito o mesmo julgamento. Sabe por quê? Porque Davi era injusto. E é difícil falar isso. Um homem com coração segundo Deus, mas era homem. Irmão Jonatas, talvez todo o arcabouço de onde nós precisamos chegar é exatamente esse. Isaías 54 ou 45, que diz que a justiça humana é um trapo. A justiça humana é um trapo de imundície. Então, quando eu falo de qualquer homem da Bíblia, é um ser humano. A não ser Jesus Cristo, que nele não habitou pecado, na boca dele não teve nenhuma mentira. Mas, analisando o que Davi fez ali ao julgar, ele estava com os olhos vendados, porque, gente, vamos pensar o seguinte. Dentro de um julgamento, vamos pensar aqui num cenário de um tribunal, né? Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que nós possamos receber de acordo com aquilo que fizemos no corpo, bem ou mal. Mas será que o tribunal de Cristo é semelhante a um tribunal aqui na terra? Porque um tribunal aqui na terra, né, humanamente falando, tendo a dama da justiça ali como o símbolo da justiça, daquilo que vai acontecer ali dentro daquele recinto, é composto primeiramente por um réu, né? Por alguém que vai responder por algo que cometeu. E ali vai ter um juiz que vai dar a sentença final. Ali tem um advogado, é aquele que foi contratado, escalado para estar ao lado daquele réu para o defender. Aí do outro lado tem um promotor de justiça, que às vezes é um agente público que precisa, em vez de defender aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, vai defender a ordem pública, né? A comunidade, a sociedade. Né? Ou seja, para defender a sociedade, talvez acuse, e na maioria das vezes, né, o promotor acusa aquele que está sendo defendido pelo advogado. E ali tem o banco do júri, né? Aqueles jurados que são convidados. Alguém aqui é júri? Dois, que legal. Cuidado, gente, a resposta. Você não é júri, não. Então tudo que eu estou falando, você falou para o Rivaldo ontem. Sobre a justiça humana. É bom porque reforça, né? Mostra que nós estamos assim vivendo realmente com um espírito voltado para o mesmo ideal, né? Para o mesmo propósito. Então, ali há o júri, ali há testemunhas, né? Testemunhas que vão testemunhar. E o que mais? É isso, né? Que tem dentro de um tribunal. E sabe o que é interessante? Dentro de um tribunal, aqui a gente vê todos esses personagens. E a gente vê em vários escritos, em vários textos, que Jesus é o nosso advogado. Ou seja, o advogado defende quem? O réu. Jesus, ele fala ali em João 5, 24, ele fala em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 5, verso 4, que vai haver um tribunal, né? Mateus capítulo 25 também, e ele fala desse tribunal e como um juiz. Então Jesus é advogado e é juiz também. É interessante. Nós não vamos caminhar em todos os pontos, porque nós estamos simplesmente trazendo um adendo ao assunto nosso, mas é interessante que Jesus é advogado, Jesus é juiz.
E o mais interessante é que em 1 João capítulo 2, ele diz assim, olha, filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecarem, ele diz o quê? Temos um advogado, um intercessor, né? Conforme algumas escrituras. Então, 1 João, ou 2 João, capítulo 2, ele vem falando desse advogado, desse intercessor, desse paráclito. O termo grego é paráclito, é aquele que se coloca ao lado para defender, para proteger. É o papel do advogado. Então, de repente, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado. E o que esse advogado faz? Esse advogado, ele simplesmente apresenta você como inocente? Não. Ele não apresenta você como inocente porque não tem jeito, aí Deus seria injusto, porque não somos inocentes. Quando falamos que o ser humano, a justiça humana é um trapo de imundície, nós estamos dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos, por enquanto, gente, falando da justiça humana. Estamos falando da dama da justiça, daquela que representa a justiça e que, olhando para um mundo perfeito, para um cenário ideal, essa dama deveria representar, sim, imparcialidade com seus olhos vendados, equilíbrio com a sua balança na mão e a espada, que é a força da lei, para fazer com que a justiça sempre prevaleça. Mundo perfeito, imagina? Se realmente, né, todos os advogados, todos os juristas, todos os que operam o direito, realmente cumprissem esses 3 elementos da imparcialidade, ou seja, julgar com os olhos fechados. O que significa isso, gente? Aconteceu um julgamento agora, há menos de um mês. Dizem ser o maior julgamento até então do século 21. O julgamento do garoto, dos pais, né, do padrasto e da mãe do garoto em Riborel. Um garoto de 4 anos, que perdeu a sua vida. E conforme a justiça, a sua vida foi tirada por aqueles que deveriam protegê-lo. É o que nós temos. Eu não estou aqui para entrar no mérito da questão e dizer o que eu acho, que eu penso, nada disso. Estou dizendo aquilo que está estampado. Mas um fato interessante que aconteceu, e também eu não quero trazer o meu parecer, eu quero simplesmente relatar o que os juristas e parentes e aqueles que são os operadores do direito analisaram no resultado final daquele julgamento, que aconteceu pouco tempo atrás. Uma juíza que simplesmente tira a venda da dama da justiça. E veja bem, eu não estou me colocando, eu não estou analisando aos meus próprios olhos. Eu estou simplesmente repassando aquilo que os grandes juristas viram naquele resultado. Até porque eu não sou. Mas eu posso simplesmente relatar aquilo que alguns disseram acerca. Então, aquela juíza, conforme os juristas disseram, ela simplesmente despiu, não a roupa da dama da justiça, mas despiu a dama da justiça da sua venda. Quando ela olhou para a mulher que estava sendo condenada, a mãe do próprio garoto, e ela olhou, ela simplesmente tirou a venda, ela analisou que, por ela ser uma mulher, estar sofrendo pressão de machismo, de uma cultura patriarcal, então ela iria dar o perdão judicial para aquela mulher. Ela fez uma análise visível, ela tirou a venda. Ou seja, o julgamento que ela fez foi injusto. Já que, se fosse um homem, ela não tomaria a mesma posição. E a justiça diz, você não deve olhar se é homem ou mulher. E você já viu a Bíblia falando isso? Que diante de Deus não existe servo ou livre. Diante de Deus não existe grego ou judeu. Diante de Deus não existe homem ou mulher. Você acha que homem tem passagem mais fácil para o céu? Ou mulher tem passagem mais fácil para o céu? Como assim? E por que nos tribunais onde o símbolo da dama da justiça está exposto, uma juíza para declarar, dar a sentença final, ela simplesmente despe
a dama da justiça da sua venda e analisa, dá uma olhadela para ver, peraí, é homem ou mulher? É mulher, então eu vou tratar de forma diferente. Sendo que esse crime gerou até uma lei para o país. A lei com o nome do próprio garoto que perdeu a sua vida, Henri Borel. A lei Henri Borel aumenta a punição, a penalidade para aqueles que deveriam proteger crianças e adolescentes, são omissos ou até violentos demais. Então, a lei é severa. Lei idêntica a Maria da Penha em relação aos homens. Lei Henri Borel em relação a crianças e adolescentes. Cuidado. A pena é grave. Mas você sabe o que é interessante, gente? Às vezes a gente faz uma análise assim, ética, moral, e às vezes a gente fica perguntando assim, peraí, por que eu não mato? Quem já teve vontade de matar alguém? Eu já tive por 2 vezes, levantei 2 mãos. Não, foi mais de 2 vezes até, eu já tive. Não sei por que aquela raiva, aquele ódio que dá às vezes no trânsito. Isso não acontece mais, mas já me deu. Quando eu era mais jovem, carteira recém-tirada, gente, quanta besteira eu fazia. Uma vez eu persegui um carro quase em Goiânia inteira, porque aquela pessoa passou e quebrou meu retrovisor, e eu fui atrás. Quando eu vi, era uma mulher, não tinha visto. E aí, quando eu consegui parar no lado a lado ali, parei o carro do lado, saí do carro, um sinaleiro, não tinha como ela ir, cheio de carro na frente. Saí do carro, quando eu cheguei, bati no vidro, vi que era uma mulher e ela estava quase morrendo. Ela estava tremendo assim no volante. E eu também, de tão nervoso que eu fiquei. Aí, quando eu vi que era uma mulher, eu simplesmente falei, você não podia ter feito isso. Por que você correu? Para que isso? Fui sair, entrei no meu carro, fui embora. Quer dizer, quantas besteiras a gente faz na vida. Eu sabia lá quem estava dentro desse carro. Se fosse um policial. Se fosse alguém que saísse também. Louco armado. Deus me protegeu. Mas tem hora que a gente tem vontade de matar alguém. E por que será que a gente não faz? Responde aí. Não precisa falar não, responde aí para dentro de você. Por que você não faz isso? Hã? Tem gente que fala assim, porque eu ia preso. Essa é uma pergunta moral, gente. É uma pergunta que às vezes fere a ética até. Por que você não adultera? Por que você não rouba? Fala a verdade. É porque você iria preso? É porque você tem vergonha de, depois do que vai acontecer no seu casamento, se você adulterar? Por que você não mata? É porque você tem medo que as pessoas descubram que foi você? Está vendo a pergunta que ela envolve mais a moral e a ética do que o próprio fato em si? A graça. O Espírito Santo. Porque nós somos seres humanos, gente. Para aí. Se pelo menos metade desta igreja aqui não pensou já em tirar a vida de alguém, é porque nós estamos numa congregação de um monte de santo. E eu sou agradecido por isso. A maioria dos santos de Goiânia estão aqui. Nunca parou para pensar assim, ter raivinha de alguém ali no trânsito. Tem uma raivinha, sabe? Tem gente que fala assim, deu vontade de passar o carro em cima. Sabe o que significa isso? Vontade de matar. E às vezes essa vontade de matar não é assim, você simplesmente se ver fazendo aquilo, mas é aquele momento assim que você foi tão injustiçado, que parece que se aquela pessoa morrer, você não vai ter um pingo de dó. Isso é vontade de matar. Entende? Às vezes não é você que vai fazer. Mas estamos falando de justiça, e justiça fala de perdão, justiça fala de condenação, absolvição, que é quando fala da questão da absolvição num tribunal, falando de forma espiritual, a absolvição no tribunal de Cristo é simplesmente a justificação de Deus para nós pecadores que merecíamos a condenação, mas pela sua infinita graça Ele nos justifica. Quando? Através da cruz do Calvário. É a absolvição. Mas eu merecia misericórdia. Misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço, que é ser condenado. Eu não recebo, eu não sou condenado. E a graça é aquilo que eu recebo, mas não merecia receber. Você entende que a misericórdia e a graça faz de você alguém tão avantajado das bênçãos de Deus?
Gente, quando nós olhamos, voltando para Davi, e olhamos Natã, criando aquele cenário, e vamos pensar na dama da justiça que desde há muitos anos, a noção da essência da justiça é esse alinhamento entre a imparcialidade representada pela venda nos olhos, é o alinhamento da balança que representa o equilíbrio, Você não é exagerado ou conivente com os erros dos outros, e a espada que representa a força da lei, que faz com que a lei realmente seja aplicada. Então, o alinhamento, o que é o alinhamento? Antigamente, quando os grandes navios iam atracar na costa, pouca tecnologia, mas podia colocar boias, não tinha jeito. Eles precisavam delimitar ou mostrar o local onde aqueles navios pudessem aproximar o máximo da costa, e aquele local era simbolizado para que os navios não encalhassem, num local muito raso. Então, ali eles viam um local mais profundo, e aqueles navios precisavam chegar o máximo que pudesse da costa, para então lançar a sua âncora e atracar ali para receber pessoas, materiais, e enfim. E como esses homens sabiam onde era o lugar? Então, nas costas terrestres, nas costas, no continente, ali nas cidades onde haviam portos, o que eles faziam? Eles alinhavam luzes. Sabe quando você, por exemplo, você alinha luzes? Por exemplo, se você está aqui, você vai olhar para as luzes, elas estão desalinhadas. Quando você está totalmente de frente para ela, você vai ver uma se esconder atrás da outra, é ou não é? Isso chama mira. A mira da espingarda é assim, tem uma mira lá na frente e aqui atrás, para você unir um no outro. Esse alinhamento, para que o navio pudesse dizer assim, eu estou no alinhamento certo para chegar bem próximo da costa, esse alinhamento, ele acontece aqui na Dama da Justiça, por quê? Porque se você julgar e achar que está fazendo justo juízo, ou reto julgamento, ou julgamentos justos, conforme disse Jesus, e você estiver deixando para trás um destes 3 elementos que compõem a justiça, você estará fazendo a justiça de forma injusta. Você estará julgando de forma injusta. Você estará julgando baseando-se na sua parcialidade, baseando-se naquilo que você pensa e que você acha. E foi o que aconteceu, tanto que eles entraram, para fazer com que aquele veredito fosse anulado. Por quê? Porque uma das luzes, vamos pensar assim, que deveriam estar alinhadas, ela foi tirada fora. Qual delas? A imparcialidade, a venda dos olhos. Então deve ser anulado, porque feriu um dos elementos que a Dama da Justiça diz ser necessário para que um julgamento seja justo. E aí a gente vai lá para Davi. E Davi julga. E Davi condena. E Davi profere um julgamento. Esse homem merece, deve morrer. Quem acha que deve? Levanta a mão, não precisa não. Quem acha que deve, quem acha que não deve? Quem acha que aquele homem deveria morrer? Pastor, eu acho. Por quê? Ele foi tão injusto. Ele pegou a única cordeirinha que aquele homem tinha, era única. Ele tinha um monte, que raiva, que ódio, Que ódio desse homem. Ele tinha um tanto e ele pegou a do outro. Merece morrer. Eu estou fazendo um julgamento justo? Eu preciso da espada, que é a força da lei. A lei, no tempo de Davi, dizia o quê? Que quem matasse o boi, o cordeiro, o animal do seu vizinho, ele deveria morrer? Então por que Davi disse que esse homem devia morrer? Será que a carga de emoção do julgamento de Davi não foi tão grande, que apesar de ele estar usando uma das luzes, que é a luz da venda, da imparcialidade, ele estava sendo imparcial. Ele não sabia nem quem ele era, nem quem era a pessoa. Maravilha. Uma das luzes estava lá, a imparcialidade.
Mas será que a espada da força da lei que faz com que a justiça prevaleça ele estava usando? Não, ele nem analisou o que a lei dizia acerca disso. Ele usou o equilíbrio para dizer assim, mesmo que esse crime tenha sido realizado, esse crime merece que ele pague. Aí ele disse, né, pagar 4 vezes mais. Mas na própria lei não diz pagar 4 vezes mais. É quase que aquela lei de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, né? Você pegou um, você vai dar um. Você arrancou o olho, você vai perder o olho. Você matou o boi, você vai dar um boi em troca. É o que a lei dizia. Gente, por que todo esse discurso? Por que tudo isso aqui nessa escola bíblica dominical? Porque nós precisamos ser melhores. Eu não diria juízes, que nós não temos que ser juízes, mas nós precisamos ser melhores avaliadores do pecado. Sim. Você quer o microfone? Que às vezes é alguma coisa mais longa? Ah. Isso. Nem o próprio Jesus ainda está dando sentença. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós queremos desenvolver esse papel de justiça. Isso. Nesse exato momento em que nós nos encontramos. Nós não temos esse papel e nós não temos essa permissão de condenar ou justificar alguém. Isso. Não está na hora ainda. O próprio Jesus vai desempenhar esse papel na hora certa. Até então, nesse momento, ele está desempenhando o papel de advogado, que é o paráclito. Não abre mão de ninguém ainda. Ele defende. Enquanto há respiração, ainda há a possibilidade do arrependimento. Então, quem sou eu para determinar quem vai ou quem não vai, quem pode ou quem não pode, e eu condenar essa pessoa? E trazer um segundo pequeno adendo. A justiça é algo muito forte. Tome cuidado quando você for pedir justiça a Deus por algo que aconteceu com você. Porque ao contrário de nós, a tara de Deus é reta. Quando alguém fez algo comigo e eu faço, Deus, eu quero justiça, Deus vai olhar para você e vai olhar para o outro. Tome cuidado para você estar muito ferido e achar que você está sendo injustiçado, porque quando a tara de Deus for, a régua de Deus for olhar para os dois lados, você pode dançar no seu pedido de justiça, porque Deus, ele não é mais ou menos, Deus é pá. Você pede justiça, o trem pode quebrar mais para o seu lado que para o outro. Pede para Deus te conduzir melhor nessa situação em vez de pedir justiça. Só queria trazer. Obrigado, Alzira. É muito boa a sua lembrança, porque assim, quando ela falou da régua da justiça de Deus, aí essa régua funcionaria como na dama da justiça e que nós estamos propondo no mundo perfeito. Se o mundo fosse perfeito, Deus não vai fazer justiça olhando para ver se é brasileiro ou se é de outra nação, para ver se é europeu ou se é americano. A justiça de Deus, ela simplesmente atua como a justiça humana deveria ser. Cega, sem olhar para a classe, sem olhar para status social, sem olhar para o que tem mais, para o que tem menos. Eu estou falando num ambiente, num cenário ideal, que na verdade a justiça humana não é assim. Mas pelo menos a imagem está demonstrando que deveria ser. Né? E quando a irmã nos trouxe esse paralelo acerca de Jesus ser o nosso advogado, olha que interessante. A gente pode ir lá e ler isso aqui, ó. Vamos lá na primeira carta de João, porque aí a gente traz o respaldo acerca disso. Né? 1 João, deixa eu abrir aqui a minha, se tiver como colocar na tela também. João, deixa eu me ver, é o 2, 1 João 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E o que nós entendemos quando nós vemos que Jesus... Por que eu disse que Jesus é advogado, Jesus é juiz? Quando a gente vai em João 5:22, e eu preciso deixar a escritura quando eu afirmo algo, senão pode gerar às vezes uma falta do entendimento, né? João 5:22 diz assim, além de todo o contexto que é lindo, maravilhoso, Jesus explicando a sua semelhança com o Pai, e ao mesmo tempo aquilo que ele não podia fazer sem que o Pai ordenasse, ele diz no 22, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Por isso que eu disse que ele é juiz, mas ele não exerce, e como a Alzira disse, ele não está exercendo o seu papel, a sua função de juiz. Por quê? Porque ele é advogado, e ele intercede, ele defende, ele protege. Mas sabe de uma coisa interessante que Jesus, não que ele seja, mas ele se fez? Ele se fez também dentro do tribunal, que é a visão que nós temos de um tribunal, ele se fez réu. Que legal. Ele está lá sentado na cadeira de juiz. Ele é testemunha que você largou o mundo por amor a Ele. Ele é testemunha que você deixou tudo demais por amor a Ele. Ele é testemunha. Ele é advogado para dizer, o meu cliente não teve culpa naquilo que fez. Ele procurou ser o melhor, mas em um momento ou outro a sua natureza humana aflorou e ele não teve a culpa, não foi doloso. Né? O crime doloso é aquele que faz com intenção de fazer, né? E o culposo é aquele que faz sem a intenção. E diante dessa pequena aula de direito penal, né? Davi praticou um crime doloso ou culposo? Gente, é duro falar isso de Davi, né? Mas o crime de Davi foi doloso. Merecia a pena máxima. Qual que era a pena máxima? Davi merecia morrer. Gente, quando a gente fala de merecimento, nós estamos usando a lei como parâmetro, tá? Eu, como homem, não digo que ele merecia, mas a lei dizia que sim. Levítico, Deuteronômio, o homem que se deitar com a mulher do outro, o que tem que acontecer? E sabe de uma coisa que é interessante, Jonas? João capítulo 8, aquela mulher foi levada até Jesus, né? Ela foi pega em flagrante adultério, né? No ato, a Bíblia fala, né? Ela foi pega no ato de adultério. Levítico, ou Números, não sei, capítulo 20, fala aqui o seguinte, que o homem que se deitar com uma mulher de outro homem, ambos, Levítico 20:10, ambos têm que... Cadê o homem naquela escritura? Não me pergunte, eu não sei onde ele está. Mas eu sei o que aconteceu. É a cultura patriarcal. Tá, vou ler, só concluir, vou ler. João 5,14, né? Então, gente, onde está o homem que foi pego, já que foi pego em ato, onde está o homem que foi pego no ato com aquela mulher pecadora, sendo que Levítico 20, verso 10, diz que ambos deveriam ser apedrejados. Em primeiro lugar, os fariseus sacerdotes estavam sendo injustos em trazer só a mulher. Só aí já era injusto, porque eles tiraram a venda. Eles estavam realmente fazendo com que a lei se cumprisse, mas tiraram a venda dos olhos e avaliaram. Peraí, o cara é nosso amigo, né? Leva ele não. Vai que ele manda apedrejar mesmo. Ele é um dos nossos, né? Vai que ele é um guardião da lei, né, Agnaldo? Vai que. Não estou julgando, viu, gente? João 5... aí a gente vai partir aqui para o João 5, e aí a gente vai voltar, me lembra, na questão de Jesus advogado, porque esse assunto aí é João 5, diz assim, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Evangelho ou carta? Ah, não, é carta então. É carta, 1 João 5.
É a primeira carta de João 5. Gente, vamos encerrar, viu? Mas é porque é escola bíblica, né? 1 João 5, 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Né? Isso. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Gente, esse assunto de João 5, 16 e 17 é um assunto importantíssimo. E muito cuidado quando você dizer que não ora por alguém que cometeu pecado para a morte, que você precisa ter muita noção que esse pecado mesmo foi um pecado causador de morte espiritual. Ou seja, aquela pessoa já atravessou a linha da misericórdia, não tem mais retorno. Ele não pode ser um ladrão da cruz que possa alcançar salvação lá no último minuto mais. Então, eu me resguardo em não julgar o que é pecado para a morte e ou não. Eu me resguardo. Mas tem certos acontecimentos que eu chego a pensar e eu fico inquieto e quieto, pensando assim: me parece que esse pecado foi para a morte. Conforme diz as Escrituras, eu não devo pôr a mão nisso mais. Pastor, mas segundo o meu entendimento, o único que para mim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros todos, assim, ainda tem chance. Tem o perdão. Então eu não posso julgar, pastor, o cara adulterou e morreu. Não, aí que está o grande problema. Todo pecado na carne, muito provavelmente é passivo de perdão. É por isso que eu estou dizendo, mas às vezes eu vejo pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, e eu preciso complementar isso que você diz. Eu vejo pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo no púlpito. Aí eu fico pensativo, eu falo assim: bom, eu não vou orar, não vou dizer que pecou contra o Espírito Santo, não vou dizer nada, mas aos meus olhos, Senhor, me corrija. Isso para mim é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se o Senhor achar que não, tudo bem, o Senhor é soberano. Não estou dizendo que eu não quero ele lá comigo na glória. Eu estou dizendo que parece muito que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Eu acho que eu vou deixar ele como o último nome do meu caderninho. É uma brincadeira, gente, não é isso. Mas, gente, quando Jesus, em 1 João, obrigado, irmão Pureza, 1 João capítulo 5, ou 1 João capítulo 2, nós lemos o 5 agora, diz que nós temos um advogado e que ele está ao nosso favor. Gente, ele não defende a sua inocência. Nós temos que parar de pensar que nós merecemos a salvação. Isso tem que sair das nossas mentes. Nós não merecemos salvação. Nós não merecemos o advogado que temos. Mas o que ele faz? O que Jesus realmente faz? Ele não defende a sua inocência, conforme o texto. Mas ele apresenta ao Pai o seu próprio sacrifício, que funciona como o pagamento da dívida que você e eu tem. Gente, o advogado se faz de réu, morre, paga o preço da dívida, e ele volta para o banco de advogado e diz: Pai, Senhor, que está sentado no trono da justiça, o meu cliente, eu paguei o preço dele. Não olha para ele mais com a natureza que ele tem. Olha para ele com a minha natureza imputada nele. Olha para ele através do meu sangue que eu derramei por ele. Eu fui réu por ele. Então, Deus, aí fala assim, então Deus é injusto? Deus salvou o pecador? Não. Aí a justiça de Deus continua límpida e pura. Por quê? Porque Ele não absolve alguém simplesmente que fala assim, quero absolver esse e quero condenar esse. Não, Ele absolve aquele por quem o seu Filho Jesus morreu, derramou o seu sangue, lavou os pecados, livrou da punição. E aí Ele está lá como advogado hoje, falando assim, eu já sentei nesse banco e morri por você, levanta daí, você está absolvido. O que está acontecendo? Você está justificado. Gente, ele é advogado, ele é juiz, ele se fez réu, ele é testemunha, mas não pensa que você merece nada disso. Nós não merecemos.
Nós tínhamos muita coisa ainda para ver ali no fato de Davi. Quando Davi fala assim, ele merece morrer, Davi simplesmente desconsidera o alinhamento do que a justiça requer, que é a imparcialidade, que é o equilíbrio e é a força, o poder, para que a justiça realmente seja praticada. E quando a gente fala de justiça, eu queria tanto que se fizesse justiça, isso já foi lembrado aqui. Você sabe o que é se fazer justiça? É aquela decisão que ela ampara ambos os lados. Independente do dinheiro, independente da cultura, independente da classe social, independente do status social, independente de qualquer coisa. Nós estamos aí em tempo de Copa do Mundo, né? A gente vê as pessoas orando, ô Senhor, ajude que a gente ganhe o jogo. Todo pedido que nós fazemos para Deus, que para me beneficiar tem que prejudicar o outro, é injusto. Então não ora para jogo, não. Não ora para jogo. Deixa que a justiça do próprio jogo se resolva. E o que é isso? Aquele que jogou melhor vai ganhar. Agora, uma coisa, você pode pedir, Senhor, não deixa que ninguém se machuque, não. Não deixe que eles entrem em atrito, não. Não deixe que a torcida idolatre, não. Não deixa que os jovens apostem, não. Senhor, não deixa, não. Que isso seja apenas mais um espairecer da humanidade, da sociedade brasileira. Que isso seja mais um momento de criar memórias ali com os familiares e de comemorar quando faz gol, entristecer quando não faz. Deixa isso, Senhor. Eu não estou pedindo aqui, Senhor, o Senhor tem que fazer, e o Senhor respondeu a minha oração, porque o meu time ganhou. Não, isso é um pedido injusto. Toda vez que você, lembre disso, toda vez que você pedir algo para você, que para que o benefício seu, o seu benefício próprio aconteça, você tenha que prejudicar um terceiro, seu pedido é injusto. Então, como é que deveria ser o nosso pedido para tudo? Para um pleito, né? Até para um pleito, uma eleição. Senhor, essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha vontade. Mas, Senhor, Mateus capítulo 6 diz que seja feita a tua vontade, que a tua vontade aconteça para o bem e para a justiça de todos. Ah, mas se acontecer assim, e vai acontecer um negócio, nosso país vai acabar, vai não sei o quê, e não podemos deixar que essas coisas aconteçam. Gente, quer saber de uma coisa? Algumas pessoas aqui viveram o tempo da ditadura, né? A ditadura militar, 64 até 85. Quem viveu? Que viu isso? Viu? 64, 85? Ditadura militar. Um dos piores momentos da nação brasileira dentro da república que ela se tornou em 1889. Quer dizer, um dos momentos mais críticos, mais difíceis, mais complicados, né? Onde militares estavam ali à frente, Geisel, Figueiredo, né? Quem mais? Não lembro. Quer dizer, eu não vivia, mas assim, a gente estudou, né? Garrastazu Médici. Médici, é melhor chamar só de Médici, Garrastazu. Então, gente, quer saber de uma coisa? Davi era um homem segundo o coração de Deus. É ou não é? É, né? Sincero, verdadeiro. O Salmo 51, quem não sabe, eu sei que a maioria sabe disso, o Salmo 51 foi escrito por causa disso, tá? O Salmo 51 foi escrito por causa desse pecado. Sabe o que é o Salmo 51? É uma confissão. Confissão. Confissão do pecado com Betseba, Salmo 51. Com base no pecado. Quem quer abrir Salmo 51 para você ver? Depois que Natan chegou nele, ele escreveu o Salmo. Como é que está escrito aí? Senhor, começa suplicando, misericórdia. Lê aí o primeiro verso. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mais alto, Thaís. Até que passem as tempestades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Logo na frente ele vai dizer assim, não retires de mim o teu espírito. Né? Tá bom, Thaís. Tá bom. É só para a gente entender o seguinte, Davi estava confessando seu pecado nesse Salmo 51. Esse que nós lemos aqui. O pecado com Betseba, com Urias, ter matado Urias. E ele fala assim, não tira de mim o teu espírito, por favor, não tire de mim o teu espírito. Eu pequei, eu mereço morrer.
Aquele homem não merecia morrer, e eu falei que ele não merece morrer, ele tinha só que pagar uma cordeirinha, mas eu mereço morrer. Por quê? Porque Natan falou assim, esse homem é você. Fala, Jonas. Não teríamos. E quando você disse que ele respondeu baseado na própria lei, deixa eu só ajustar esse ponto aí para ficar mais claro. Quando Davi responde Natan, Davi responde de forma áspera, rápida, baseando em qual história? A história do homem que pegou uma cordeirinha para servir para o seu visitante. Ali não estava falando de homem que matou outro, de adultério, não estava falando nada. Quando Davi responde aquilo, Davi nem passa pela sua mente que Natan estava trazendo uma parábola para colocar Davi em julgamento diante de Deus. Então quando Davi fala assim, esse homem merece morrer, ele faz um juízo desequilibrado, porque a lei dizia que quem pega o animal do outro, aí não estou falando de matar alguém, entendeu? Ele pegou o animal do outro, que seja acidental, que seja proposital. Você vai restituir 1, 2, 3, a lei é clara lá quanto a isso. Então Davi respondeu que aquele homem devia morrer, baseado em ele ter pego o animal. Ele não merecia morrer perante a lei. Mas ao mesmo tempo ele profetizou, que Davi também era um profeta, acerca dele mesmo, sem saber que ele estava profetizando. Por quê? Porque Davi merecia morrer, porque ele adulterou com a mulher de outro, e além disso matou o outro. Ele era um homicida e adúltero naquele momento, e ele merecia. Aí, é difícil, porque aí o texto continua, Davi sofre, gente. Não pensa que aí Deus perdoou Davi. Por isso que a gente fala, dentro da justiça existe perdão. O filho que ele teve com Betseba, nesse ato ilícito, foi uma das consequências. A espada não se afastou mais da casa de Davi. Filhos de Davi morreram à espada, e o seu próprio filho o traiu, né? Com suas próprias mulheres. Gente, você continua lendo o capítulo 12, aí você vai ver as consequências que Davi paga para o resto da sua vida. Aí você fala assim, mas engraçado que no verso, aí na frente, o verso diz assim, Deus perdoou Davi. Você não vai morrer, Davi, Deus te perdoou. Sabe qual é o problema da gente? Quando a gente não entende o que é perdão. E aí eu sempre me remeto àquele senhor com a barba longa, e eu sempre, não tem como falar de perdão e não lembrar desse homem. Aquele serial killer da década de 80, do Greens River, ali nos Estados Unidos, um homem que assumiu, que confessou ter interrompido a vida de mais de 48 mulheres na época. Então ele estava ali, recebendo ali o julgamento, para que ele não fosse para a cadeira elétrica, ele tinha que confessar e mostrar tudo que ele havia feito. Então ele estava ali, narrando tudo que fez, confessando tudo. E os familiares estavam ali assistindo, e eles estavam salivando, eles tinham oportunidade de falar também. Eles falavam, você vai morrer no inferno, você é um monstro, você é isso, você é aquilo. E aqueles familiares daquelas meninas que haviam tido suas vidas ceifadas, começaram a babar em cima daquele homem. E aquele homem ficava, parece que estava morto. Inerte. Obrigado. Inerte. Aí chega um homem, senhor já, barba longa assim, diz assim, chama ele pelo nome, fulano, você tornou a minha vida muito mais difícil quando você fez com que eu precisasse viver aquilo que eu creio. Dá para entender o que ele está querendo dizer? Você tornou mais difícil a minha caminhada. Por quê? Porque você me fez ter que viver conforme aquilo que eu creio. E é o que a maioria das pessoas não fazem, né? Viver conforme aquilo que crê. Quem que você crê? Na Bíblia. Ah, mas tem uns trechinhos aí que não. Então você não crê na Bíblia. Não tem jeito. Então, ele diz, você tornou a minha vida mais difícil quando você me fez viver de acordo com aquilo que eu creio. Aí ele diz assim, sabe o que o meu Senhor diz? Que nós devemos perdoar. Quantas vezes, gente? Isso significa que é infinitamente. Para não falar de números ou de matemática, isso significa que você vai ter que perdoar infinitamente a quem te ofendeu, foi injusto com você, aquela pessoa que realmente praticou algo contra você. Então, ele diz assim,
Ele me mandou perdoar e eu tenho que viver. Ele estava dizendo: você destruiu minha família. Você interrompeu um sonho. Você acabou com a nossa unidade. Você simplesmente pôs fim à alegria de uma jovem que tinha tudo pela frente. Mas eu preciso viver aquilo que eu creio. Eu preciso expressar aquilo que eu digo crer. Hoje nós vamos sair daqui fazendo julgamentos justos, alinhados na imparcialidade, alinhados no equilíbrio, alinhados na força que a lei tem para legislar e ao mesmo tempo punir aquele que viola aquela lei. Nós vamos alinhar, senão o navio vai encalhar. Se não olhar essas luzes alinhadas, o navio vai encalhar, vai entrar em lugar errado. Aí quando ele diz assim: fulano, eu te perdoo, o cara chora. Aleluia! Aquele velho estava dizendo assim: vai lá em casa comer outra hora. Aquele velho estava dizendo assim: juiz, torne ele impune. Não. Aquele velho estava dizendo assim: eu concordo com o que você faz, por isso que eu te perdoo. O que é perdão, gente? É concordar com o erro do outro? É tornar o outro impune da injustiça que ele praticou? Não. O que é perdão? A exemplo deste homem que eu não sei o nome dele. Mas, gente, quando a vida fizer você sofrer um pouco mais por você ter que viver aquilo que você crê, sofra. Sofra. Porque o único que fez aquele homem chorar foi quem realmente o chamou pelo nome. Ele disse: eu te perdoo. Aquele homem na mesma hora chorou. E eu tenho certeza, não sei se ele ainda é vivo. Ele está vivo ainda? O assassino do Greens River? Ele pegou prisão perpétua. Mas se ele é vivo, ele não... mas acredito que ele não morreu ainda. O julgamento foi em 2003, tem 23 anos. Possivelmente ele ainda está preso. Mas eu digo uma coisa: eu acredito que aquele homem, todos os dias ao acordar e dormir, ele lembra daquele velho. Porque eu não consigo esquecer aquele senhor. Desculpa, aquele velho não, aquele senhor. Sim. E aí nós vamos encerrar. Eu liguei para o meu pai e disse: pai, eu estou te ligando para te pedir perdão por toda a dor que você me causou. Estou te ligando para te pedir perdão por todo o ódio que eu senti por você. E estou te ligando para dizer que eu te amo. Amém. Que você é o amor da minha vida. Amém. Os meus irmãos que não passaram por esse processo de perdão, não perdoaram meu pai até hoje, não suportam meu pai, e eu amo. Não tem uma vida de caminhada com Deus. Perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Exatamente. Exatamente. Que o Espírito Santo te ajuda a perdoar. Aleluia. Porque por você mesmo, você não consegue perdoar. Aleluia. Eu precisava desse testemunho. Amém, foi ótimo. Foi ótimo. É um testemunho que encaixa com o que está sendo dito. Entendam, gente, é exatamente isso. Perdão não é favorecer alguém. Perdão é você tirar a mágoa e ressentimento de dentro de você. E às vezes, muitas vezes, eu convido vocês já para vir aqui para frente, para terminar com esse louvor. Eu esqueci de avisar, né, que nós não vamos ter o culto hoje à noite, agora é culto duplo, né? É culto duplo. Já estamos encerrando. Gente, vamos pegar tudo isso que foi falado: perdão, justiça, alinhamento de imparcialidade. O meu filho eu trato de um jeito, o filho do outro eu destruo. O marido da outra só fez uma coisinha ali com ela, já merece castigo, merece ser deixado. Mas o seu não, pode fazer tudo e segue a vida. Nós estamos sendo muito parciais. Nós estamos desequilibrando as balanças e é desonroso para Deus. Deus abomina a balança desequilibrada, né? Desbalanceada. Alinhe aí a dama da justiça, pense nisso. Pense na venda nos olhos. Ou você está julgando: não, se é mulher, eu trato de um jeito, se é homem, eu trato de outro. Se é criança, se tem dinheiro, né? Tem um nível cultural acima. Gente, a justiça não olha para isso. Todos são vistos na mesma régua. Gregos,
Ah, mas os judeus, eles têm a preeminência. Tem não. Judeus, gregos, é homem, é mulher, co-herdeiros de Cristo, é servo, é escravo, é patrão. Todo mundo está na mesma régua. Todo mundo precisa fazer julgamentos justos. Todo mundo precisa perdoar. O que é perdão? É tirar a mágoa de dentro de si. Você não está beneficiando ninguém a não ser você. Aquele homem estava beneficiando ele mesmo. Ele deixou uma grande lição para aquele condenado, para aquele réu. Ainda existe cristão nesta terra. Ainda existe aquele que cumpre aquilo que crê. Cuidado em atirar muito rápido. Davi disse: ele merece morrer. Aquele homem não merecia, mas Davi merecia. Só que Davi disse: misericórdia, Senhor, misericórdia. Que besteira que eu fiz. Que besteira, não retires de mim o teu espírito. Imagino Davi deprimido, chorando. Meu Deus, que bobeira é essa? Davi, não tem jeito, eu te perdoei, mas você vai pagar um preço tão alto. Você vai ver suas mulheres deitadas aí ao sol, à luz do sol. A espada vai matar seus filhos. Vai acompanhar toda a sua vida, Davi. Sério, Senhor, só por causa disso. Sim, você merece morrer, mas lá no futuro eu já mandei um que morreria por você. Eu já enviei, ele morreu por você, ele se tornou réu.